Bom, o assunto dessa aula aqui é associação de resistores em paralelo. E a primeira coisa que a gente vai começar falando é sobre o que é uma associação de resistores. Associação de resistores, como foi dito na aula, e associação de resistores em série, uma associação de resistores é um conjunto, um combinado dos resistores, que vai estar que tem dois terminais, e que esses dois terminais estão sujeitos aos potenciais de uma fonte, né? E que onde você tem o maior potencial chegando num dos terminais, o menor potencial chegando no outro terminal, e que a consequência de você ter essa diferença entre os potenciais de entrada e saída, que é chamada de diferença de potencial da associação, ou seja, que você tem mais de um resistor, então isso é uma associação de resistores, é a diferença entre os potenciais de entrada e de saída, ou seja, o VA menos o VB, onde o VA é o maior potencial e o VB menor potencial. E isso serve para essa diferença de potencial entre o maior e o menor, é o que vai impulsionar a passagem dos elétrons, a chamada corrente elétrica, certo? E essa associação de resistores, ela é capaz de receber essa corrente elétrica e de devolver essa corrente elétrica para o nosso circuito todo aqui, ok? Então, uma coisa que associação de resistores tem que ter é corrente da associação chegando e saindo da associação e a tensão chegando nos terminais da nossa associação de resistores, tá bom? Bom, mais uma vez a gente tem esse desenho aqui, como na associação em série, onde você tem os três resistores podendo ser substituídos por um que equivale à equivalência, né? Onde por ele você terá a mesma associação, diferença de potencial da associação, e a corrente vai atravessá-lo é a mesma que atravessaria na entrada e na saída da sua associação, ok? Essa aqui é a famosa lei de Ohm, que diz que a tensão é a resistência vezes corrente, ou seja, mais uma vez a resistência equivalente da associação é dada por essa razão entre a diferença de potencial e a corrente da associação. Características da associação em paralelo. Bom, o que nós vamos ter aqui na associação em paralelo? A gente percebe o seguinte. Bem, então, vou botar o fone aqui. A primeira coisa que a gente tem que ver de característica da associação de resistores em paralelo é que todos os resistores são sujeitos à mesma tensão, ok? Se você reparar aqui, ó, o primeiro resistor, ele tem o seu terminal de entrada na tensão do potencial VA, assim como o resistor 2 também, assim como o resistor 3 também. E cada um dos três resistores também tem o seu terminal de saída sujeitos a potencial VB. Ou seja, entre o potencial VA e VB, nós temos a diferença de potencial da associação, dado por potencial de A menos potencial de B, o VA menos VB, famoso, né? E os três estão sujeitos à mesma diferença de potencial. Tanto 1 quanto 2 quanto o resistor 3 tem a mesma diferença de potencial que é a da associação. Aqui, ok? A segunda característica que a gente tem que analisar na associação de resistores em paralelo é que a corrente da associação ela é distribuída entre os resistores, não necessariamente de maneira igual, ou seja, as correntes não necessariamente são iguais, mas pela lei dos nós, os nós, olha só, isso aqui é um nó, que é um ponto onde você tem distribuição de caminhos para a passagem da corrente elétrica. Esse aqui seria um outro nó, né? Olha aqui, ó, os terminais de saída dos resistores chegando e se encontrando, então você tem um nó na saída e um nó na entrada. A lei dos nós diz que a corrente que chega no nó é a mesma que tem a mesma intensidade das correntes, do somatório das correntes que saem dos nós e vice-versa. O somatório das correntes que chegam nos nós tem que ser o mesmo, tem que ter o mesmo valor da corrente que sai do nó, ok? Então, qual é a corrente que está chegando no nó? É a corrente da associação, correto? E essa corrente tem que ter o mesmo valor das três correntes que saem desse nó, ou seja, a soma das três correntes. A corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3, o somatório delas chegando nesse nó tem que ser igual à corrente da associação, de igual maneira, ok?
Então, a gente sabendo que a corrente de cada resistor da associação é dado pela lei de Ohm, U igual a R vezes I, ou reescrevendo I igual a U sobre R, então a gente tem que a corrente que atravessa o primeiro resistor é U sobre R. Qual é a U do primeiro resistor? O U da associação. Qual é a U do segundo resistor? O U da associação. Qual é o U do terceiro resistor? O da associação. Então, qual é a corrente em cada um dos resistores? Corrente 1 é o da associação sobre R, ou seja, I1 é U sobre R1, I2 é U sobre R2 e 3 U sobre R3. Essas são as características de tensão e corrente para uma associação de resistores em paralelo. Vamos lá. A próxima característica do resistor é a resistência equivalente. Como é que a gente calcula a resistência equivalente do resistor? A resistência equivalente é a tensão sobre a corrente, ok? Sendo que a corrente da associação, que viu que a resistência equivalente é aquela que vai se comportar como as três resistências juntas, que elas têm um consumo gasto de energia que equivale ao de uma só, ok? Então a resistência equivalente, pela lei de Ohm, é dado por U sobre I. Sendo que a corrente da associação é a corrente da associação, o somatório de 1 e 2 e 3, ok? Sendo que I1 é dado por U sobre R1, I2U sobre R2 e I3 U sobre R3. Então, se a gente simplificar aqui, olha, o da associação, a resistência equivalente ficou 1 dividido por 1 sobre R1, faltou os sinais aqui, ó, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se eu inverter esta fração aqui, 1 sobre a resistência equivalente é o inverso dessa fração, que vai dar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E esta aqui é a fórmula da associação de resistores em paralelo, ok? Qual a consequência disso? A resistência, se eu fizer um exemplo aqui numérico que nós vamos ver mais à frente, a gente vai observar o seguinte, que não importa o valor da resistência, uma resistência que pode ter o valor de 1 ohm, essa resistência pode ter o valor de 1 milhão de ohms, 1000 ohms, ser um valor muito maior do que qualquer uma das outras, certo? A consequência que a gente vai ter é que a resistência equivalente sempre será menor do que qualquer uma das resistências. Então, se essa aqui for de 1 ohm, essa aqui for de 1 milhão de ohms, a resistência equivalente ela será menor do que 1 ohm. A gente vai, na hora que a gente for colocar algum exemplo, nós vamos mostrar isso aqui, tá bom? Bom, e a última característica que é a potência de cada resistor, né? A potência, mais uma vez, π, né? Potência, corrente vezes diferença de potencial. Então, a potência do primeiro resistor é dado pela corrente que o atravessa vezes a diferença de potencial do primeiro resistor, que é a da associação. Mas também pode ser visto por R vezes I ao quadrado ou U ao quadrado sobre R. Faltou aqui o quadrado aqui nesta forma, ok? Da mesma forma para o segundo resistor, R vezes I ao quadrado ou U ao quadrado sobre R2. Da mesma forma para o terceiro, R ao quadrado, U ao quadrado sobre R. Tá? Faltou aqui os quadrados aqui, tá bom, pessoal? Então, o que a gente chega à conclusão aqui, olha? Potência. Potência. Quem é que vai ter a maior potência? Aquele que tiver maior corrente. Só que quem tem maior corrente, pela lei de Ohm, quem tem maior corrente é aquele que tem menor resistência. Então, ao contrário do resistor em série, a maior potência vai ser aquele que tiver menor resistência. Ok? Resistor em série, nós temos visto que vai ter maior potência o que tiver maior resistência. No resistores em paralelo, associação em paralelo, vai ter maior potência aquele que tiver menor resistência. Tá bom? Vamos então fazer como exemplo aqui
circuito que está aqui ao lado. Vamos calcular algumas coisas aqui. Primeiro, vamos ver qual vai ser a resistência equivalente desse circuito aqui. Nós temos 3 resistores, 1, 4 e 12 ohms cada um. E a resistência equivalente é dada pela fórmula 1 sobre REC, é dado por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, ou seja, 1 sobre 1 mais 1 quarto, mais 1 sobre 12. MC aqui é 12, dividido por 1, 12, dividido por 4, 3, dividido por 12 dá 1. Então, ó, 12, 3 e 12 por 1, 1 vezes 1, 1. Essa soma aqui dá 12 mais 3, 15, mais 1, 16, pelo MC 12, 16 sobre 12 avos. Essa é a resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente. Se eu multiplicar cruzado, ou se eu inverter simplesmente as duas frações, a resistência equivalente fica ao inverso dessa aqui, que fica 12 sobre 16, que dá 0,75 ohms, tá certo? Então, esse resistor aqui, essa associação de resistores aqui, ela se comporta consumindo a mesma energia que apenas uma resistência, que equivale a 0,75 ohms, tá bom? Observa aquilo que eu falei no slide anterior. O menor resistor tem 1 ohm, o maior tem 12 e o intermediário tem 4. A resistência equivalente ela ficaria menor do que qualquer um desses resistores, inclusive esse pequenininho aqui. Olha quanto ficou a resistência equivalente, menor do que 1 ohm, tá certo? Vamos observar isso. Na hora que você estiver fazendo um cálculo, a resistência equivalente em série, em paralelo, perdão, ela ficar maior do que o menor de resistores, é porque a conta ficou com alguma inconsistência e você tem que voltar para refazer, tá bom? Olha só, exatamente aquilo que a gente estava falando. Então, qual é a corrente que vai atravessar a associação? Aí a gente, de posse desse circuito, a gente utiliza a lei de Ohm, onde a tensão é 100, 100 volts, a resistência equivalente é 0,75, e pela lei de Ohm, o da associação é R vezes a corrente, R vezes I. A corrente da associação será U sobre REC, 100 volts sobre 0,75, e a corrente será 133,3 amperes. Ok? Agora vamos olhar o que acontece em cada resistor, porque o que é 133,3 amperes? É a corrente da associação, a corrente que sai do terminal para ir para o circuito e a corrente que chega aqui nesse último terminal para fechar aqui o circuito, aqui junto à nossa fonte. Vamos ver o que vai acontecer particularmente aqui em cada uma das resistências. Então, se a gente está com essa corrente de 133,3 amperes, é a corrente da associação, que vai acontecer aqui? A corrente que passa pelo resistor 3 vai ser U sobre R, lei de Ohm, certo? O U da associação, porque veja, os 3 resistores eles estão sujeitos à mesma U. Tanto os seus terminais de entrada quanto de saída estão ligados aos mesmos potenciais aqui de entrada e saída, ok? Então, U igual a 100 volts aqui para os 3. Quanto é que vai ser a corrente que vai, então, derivar aqui para esse resistor? U sobre R, lei de Ohm, que vai ser 100 volts sobre a resistência que é 12. Isso dá uma conta de 8,33. Então, 8,33 amperes derivam para esse resistor. Só que pela lei dos nós, o que a gente tinha dito? Que a corrente que chega tem que ser igual às correntes que saem desse nó. Então está chegando a 133,3, né? Uma dízima. E está saindo 8,33, quanto é que vai sobrar para cá? Essa diferença aqui, ó, porque alguém mais 8,33 dá 133,3, certo? Quanto é que vai ser a corrente que vai chegar no segundo resistor? Vai ser diferença de potencial sobre a resistência 2, que é os mesmos 100 volts dividido pela resistência 2, que é 4, que dá 25 amperes. Ou seja, 133 menos 8 aqui vai dar quanto? 125. 125 amperes é o que está chegando aqui. Só que 25 amperes desmembra para esse resistor 2. Então, se está chegando 125
25 vem para cá, porque para cá está vindo quanto? Os outros 100. E tanto é que a gente, pela lei dos nós, a gente vê isso. Mas esses 100 amperes que vão chegar aqui, eles não têm mais caminho para ir. Então, eles integralmente vão ter que passar pelo resistor 1. Se eu tiver que fazer a mesma conta para isso 1, eu vou analisar 25 amperes. E a corrente que passa pelo resistor 1 vai ser, mais uma vez, a lei de Ohm, que é o da associação sobre a resistência 1, ok? Que dá os 100 amperes, que é aquilo mesmo que a gente já tinha previsto, tá? Se você olhar bem, 100 mais 25 mais 8,33 dá 125, 133,33, que é a corrente da associação. Então vejamos, 100 amperes passa pelo resistor 1. Então você tem 100 amperes saindo aqui, descendo para ir de encontro aqui com o I2, certo? Pela lei dos nós, quando essas duas correntes aqui se encontram, quanto é que vai descer para cá? 125 amperes. Beleza? Então esses 125 amperes também está vindo agora de encontro com os 8,33 daqui. Quando essas duas leis se encontram pela lei dos nós, o que se encontra é 133,33, o que sai desse nó, 133,3, e assim o ciclo se completa e fica o tempo todo enquanto esse circuito estiver ligado. É assim que vai funcionar, tá bom? Agora vamos ao cálculo da potência de cada resistor. A potência do primeiro resistor pode ser feita por I vezes U, tal da π, pode ser feita pela segunda fórmula R vezes I ao quadrado, ou pode ser feita pela terceira fórmula U ao quadrado sobre R. Eu sei que a corrente aqui é 100 amperes e sei que a tensão aqui 100 volts. Então vou fazer nessa fórmula, 100 vezes 100 dá 10.000 e a potência é 10.000 watts. 10.000 watts a potência do primeiro resistor. Para o segundo resistor, vou fazer a mesma conta. Corrente, resistor 2, vezes a diferença de potencial. A corrente que passa é 25, a diferença de potencial é 100, dando 2.500 watts. 2.500 watts de potência no segundo resistor. E para o terceiro resistor, a mesma forma. Corrente vezes tensão. A corrente 8,33 vezes a diferença de potencial 100, que dá 833 watts. Ok? Qual a conclusão que a gente chega vendo toda essa resolução? A gente viu que o resistor de menor valor, que é o de 1 ohm, é aquele que vai apresentar a maior corrente. Veja, isso aqui está diretamente ligado à lei de Ohm. U igual a R vezes I. Olha aqui, quem tiver menor resistência vai apresentar maior corrente, uma vez que isso aqui é constante, certo? Então, quem tem menor resistência apresenta maior corrente, tá certo? E quem tem menor resistência, pelas contas que fizemos, no caso resistor 1, é aquele que apresenta a maior potência, tá? Por quê? Porque é o que apresenta a maior corrente circulando aqui. Então, na resistência, associação de resistores em paralelo, tem essa característica em relação à potência. Aquele que mais vai brilhar é aquele que apresenta a menor resistência, tá? Diferente da resistência em série, onde o resistor que apresentava maior potência era aquele que tinha maior U, já que a corrente era constante. Então, pela lei de Ohm, esta cara que era constante nos resistores em série. Então, o que apresentava maior diferença de potencial apresentava maior resistência, apresentava a maior potência, tá bom? Se a gente tivesse agora um caso particular para a gente poder apresentar, se eu tivesse apenas dois resistores em paralelo, será que eu poderia usar alguma coisa para facilitar minhas contas, para ficar mais rápido os cálculos? Sim. Imagina que você tem uma situação com dois resistores e eu tenho que usar a fórmula que a gente apresentou agora há pouco. 1 sobre a REC é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2.
Qual seria a MC entre R1 e R2? Vamos supor que eles não sejam múltiplos um do outro. MC entre R1 e R2 será R1 vezes R2, ok? Então, R1 vezes R2 dividido por R1 vai dar R2. Quando multiplica aqui em cima, R2. R1 vezes R2, quando dividido por R2, dá R1. Multiplica aqui em cima, dá R1. E no denominador, o produto, ok? Se eu inverter essa fração aqui, eu inverto essa aqui também e eu tenho a resistência equivalente para dois resistores, que é dado pelo produto entre eles sobre a soma entre eles, tá bom? Produto sobre a soma, e eu posso fazer uso dessa relação todas as vezes que eu estiver trabalhando com resistência em paralelo entre dois resistores, apenas entre dois resistores. Se eu tiver uma associação com mais resistores, eu faço primeiro, se for três resistores, eu pego dois, faço essa coisa, vai sobrar uma resistência equivalente. E aí eu faço esta mesma conta entre essa resistência equivalente e o terceiro resistor, tá bom? Bom, mais um macete que a gente pode trabalhar aqui para resistências em paralelo é que quando a gente tem vários resistores em paralelo e esses resistores são iguais, olha o que a gente vai ter aqui. Resistência equivalente pode ser calculada por 1 sobre REC, é 1 sobre R, mais 1 sobre o segundo resistor que é R, mais 1 sobre o terceiro que é R, mais 1 sobre o quarto que é R. É verdade? Bom, se aqui todos eles têm o mesmo denominador, eu posso fazer essa soma, não posso? Então como é que seria aqui? Ficaria 4 sobre R. Concorda? Então qual seria a resistência equivalente? É só inverter as duas frações. A resistência equivalente vai dar R sobre 4. Opa, R sobre 4. O que é R? É o valor da resistência, que é igual para todos eles. E porque você dividiu por 4, que é exatamente o número de resistores que tem aqui em paralelo com o mesmo valor de resistência. Então, como é que eu posso generalizar essa conta? Quando eu tenho resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente entre eles vai ser o valor de uma das resistências dividido por quantas resistências tiverem lá no seu circuito. No caso aqui, 4 resistores, R sobre 4. Se eu tiver 3 resistores, R sobre 3. Se eu tiver um número qualquer de resistores, R sobre esse número qualquer de resistores. Tá certo?